Olá, Deus abençoe mais um vídeo na presença do Senhor sobre o nosso pequeno programa Evangelho da Hora. Olha, nós temos um desejo para te trazer, ou podemos partilhar a palavra de Deus em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, no seu verso primeiro, a Bíblia nos afirma aí o que nós somos hoje. Porque nós acreditamos que a palavra de Deus apresentamos na forma de tipos. Os tipos nunca falham. E todos os tipos que passaram para nós é uma realidade do dia de hoje. O que Deus fez lá nos tempos passados, dos nossos anciãos na mesma fé, e Deus também pode fazer, e aliás, pode fazer muito mais do que esta. Razão pela qual que a Bíblia está escrita, para você compreender o que Deus fez a eles e ver também o que Ele pode fazer hoje. Porque Ele nunca muda. Mas quais são os prosseguimentos de Deus? É simples. Eu vou ler Mateus capítulo 10. A Bíblia nos afirma aqui. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. O Senhor concede aos seus discípulos poderes para poder ir em qualquer canto, qualquer aldeia, para poder expulsar os maus espíritos, espíritos imundos, para expulsar, para achotar qualquer enfermidade e todo o mal que o ser humano passa. Por isso nós acreditamos que tudo que perturba o ser humano é um demônio. Não é de Deus. Deus bem permita. A vontade permissível é diferente da vontade perfeita. Deus permite certas coisas, mas não é isso a realidade divina de Deus. Agora, aqui o Senhor concede ao seu povo ou aos seus discípulos o poder. Como no tipo de hoje, o que o Senhor nos concede? Amém? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E ver lá no passado, podíamos ver aqui, o Paulo tinha muita dificuldade, era muito trabalhão, muito trabalhoso de mudar o povo de uma certa crença. Você já imaginou qualquer princípio de todas as coisas é difícil, porque no princípio ninguém entende bem aquela coisa aí. Diria que nós hoje temos maior compreensão, porque os séculos, tempos passaram, tivemos muitos professores que vieram no mundo para ensinar-nos da palavra, na qual até que o professor desses últimos dias nós compreendemos, William Marlon nos apresenta na totalidade como Paulo tinha dificuldade de apresentar a eles. O Jeová do Antigo Testamento é o Senhor Jesus Cristo no Novo. Podemos ver, mas eu não compreendo isso até hoje, mas isso é tão simples. O Paulo compreendeu isso como uma revelação, porque ele visitou na forma individual, quando Paulo chamava de Saulo e perseguia a igreja, perseguia o novo movimento ou a nova crença surgiu nos seus dias, porque foi naquela época como uma nova doutrina, uma nova crença compareceu ao mundo. E todo o movimento antigo, os que ficaram no judaísmo, acreditavam só no profeta Moisés, e então ficaram a perseguir isto. E o Paulo era um dos, ou seja, Saulo, um dos que foram colocados na cabeça desse assunto para perseguir a igreja. Persegue e cruza-se com a coluna de fogo. E o Paulo era bem ensinado,
porque ela acabava de sair numa escola, uma das escolas mais falado e mais bem ensinado da sua época, e na qual foi ensinada que a coluna de fogo é o Jeová Jireh, é o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó. E ele se depara com a mesma coluna de fogo. E esta coluna de fogo vem em seu nome, porque de outra hora no tempo passado não vinha em seu nome, porque também aí há um mistério, porque o Cristo não tinha ainda sido morto. Ali não podia se revelar em seu nome. Ali vinha eu sou, eu sou. Mas depois da morte de Cristo, você pode compreender que a coluna de fogo se revela no nome dele. Poderia dizer, eu sou Jesus, na qual tu persegue. Percebe? E João, ou seja, Saulo, sendo um estudioso da Bíblia da sua época, ele sabia que a coluna de fogo é Deus. Então, se Deus se apresenta em nome de Jesus, então eu estou a perseguir o Deus Todo-Poderoso. E Paulo creu, em vez de perseguir, e tornou um deles. E ele tinha muita dificuldade de apresentar ao povo, de tirar o povo do judaísmo para transportá-lo ao cristianismo. Isso levou séculos e morreu muitos dos nossos irmãos. Mas nós, nesses últimos dias, compreendemos perfeitamente, sem nenhum pingo de dúvida, que Jesus Cristo é o Jeová do Antigo Testamento, é o Deus Todo-Poderoso. Sem nenhuma dúvida. Aí está. Jeová do Antigo Testamento, aí está a mesma coluna de fogo que se deparou com Moisés para poder lhe carregar a missão de libertar o povo de Israel. É a mesma coluna de fogo que se depara com Paulo. E quer dizer que é o mesmo Deus. Nós não acreditamos em três deuses. Existe um Deus, mas em três manifestações. Não há três deuses, Deus Pai, Filho, Espírito, não. Há três manifestações do mesmo Deus. De outra hora, apareceu como Pai, já no Antigo Testamento, e no Novo vem como Filho para nos salvar, ou seja, para trazer a redenção, e hoje é como Espírito Santo na ausência, assim que ele partiu, assim que ele morreu, ressuscitou e veio de outra vez, pela terceira vez, como Espírito Santo. E esse Espírito Santo que está a guiar a igreja. É o mesmo poder que Deus deu aos seus discípulos. Eu volto na minha lógica, ou na minha tema, na qual eu estou falando. Deus deu poder aos seus discípulos. Eu vou ler uma escritura pregada pelo William Marion Branham, aqui na mensagem Fé Perfeita. É uma pregação pregada pelo profeta William Marion Branham, no seu parágrafo 55. Ouça bem essa lógica. Agora, recordem, eles tinham o poder. Jesus lhes havia dado poder para curar aos enfermos, ressuscitar aos mortos e expulsar demônios. Apenas uns quantos dias antes, eles tinham o poder, porém, não tinham a fé para utilizar esse poder. Apenas alguns dias antes, Jesus havia lhes dado poder. Disse a eles: vão expulsar demônios, curar os enfermos, curai, tirai todo o mal que está nas pessoas. Mas depois de 2 ou 3 dias, havia um pai, tinha uma criança de epilepsias de nascença, trouxe a eles essa doença, eles conseguiram expulsar aquele demônio. Amém? Ali está. O Branham afirma que eles tinham o poder. Mas o que lhes faltava? O que lhes faltava? Vou continuar. Eles tinham o poder, porém não tinham a fé para utilizar esse poder. Agora, aí está o tabernáculo Branham. Aí está a igreja.
a noiva de hoje. O Espírito Santo está aqui com o poder, porém, vocês não têm a fé para movê-lo. Entende o que digo? É preciso fé para movê-lo. Aí está nós, a noiva de Jesus Cristo hoje. A coisa que nos mata hoje é esta. Temos o poder. Eu diria que somos mais do que esses da loja maçônica, esses bruxos. Esses são inferiores a nós. São inferiores a nós. Eles não têm nenhum poder diante da gente. Nós estaríamos a dirigirmos o mundo, se quisermos. Mas, por falta da revelação, por falta de fé, Deus hoje é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está na sua igreja hoje. Não estou falando de ontem, amado irmão. E se vocês notarem, eu gosto de apresentar a palavra hoje para criar um desafio em você, para criar um espírito revolucionário diante da palavra de Deus. Por quê? Porque você que tem que desafiar, você que tem que agir, coloque tudo que Deus colocou em você, coloque aquilo em obra. Não vamos só contar história. Pedro fez, Abraão fez. Isto tudo é super, é bom para nos dar a fé, para que você e eu também podemos fazer. É isto a minha compreensão diante da mensagem, ou diante das Escrituras. A fé, o que está escrito na Bíblia, serve-nos como exemplo hoje para você e eu possamos entrar em ação com o mesmo Espírito Santo. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu estou a falar de hoje. Ele não é só Deus histórico. Ele não é só Deus do futuro também. Ele também é Deus do presente. O que te carencias? Você tem o poder. Agora, move o poder. Nós devemos mover o poder de Deus, que é a tua fé em ação, a fé incansável. Você observou Moisés, ou seja, Abraão, teve com esta fé à espera das promessas 25 anos incansáveis. Você consegue ver Pedro? Cansou-se. Eu sou um exemplo para que irmão e irmã compreendam. O que você tem que compreender? O Pedro viu Jesus andando por cima das águas. Disse: não, Senhor, se és tu, ordena que possa vir. Jesus ordenou, que é uma palavra falada. Vem, Pedro. E assim que Deus fala, o assunto acabou. Você agora pega o que Deus falou. Pode agora ordená-lo, concretizar os teus sonhos naquilo que Deus falou. Pedro começou a andar, porque acreditou na palavra. A compreensão dele ficou fixada na palavra. Mas quando olhou nos sintomas, caiu a sua fé. Irmão, é a mesma coisa com a gente. Quando a gente olhamos nos sintomas, perdemos a fé. A nossa bênção cai. Tudo que tivemos à espera perde-se. Não, Deus está atrasado. Não é questão de Deus. Deus já colocou o seu poder na igreja, Espírito Santo. Agora, é a nossa fé que não tem tamanha relevância de crença ou permanente para fixar ou para mover o poder de Deus, que é o Espírito Santo. Agora, pequenas turbulências, quando aparecem, perdemos a fé através daqueles pequenos meximentos do diabo. É que nos faz deslocar a nossa fé. E você fica desanimado e perde a tua bênção. Porque ontem você creu, hoje você se desleixou,
é que o ser humano de hoje é urgente, quer tudo na hora. Assim não é com Deus. Creia-te. Fique fixada ali. Espera-te em Deus e verás como. Eu vou dar mais um exemplo, na mesma pregação, no parágrafo seguinte. Vê que, como o Branham disse, eu tenho ali em casa um cartucho que carreguei à mão. Eu sei exatamente o que isso pode fazer pela balística, como a palavra. Porém, tenho que disparar a arma. O fogo tem que chegar à pólvora. A pólvora tem o poder, porém, necessita do fogo para acendê-la. É a mesma coisa. A pólvora está no cartucho, porém, se necessita da fé para carregá-lo. É isso que é preciso. Veja, fé perfeita para incendiar o poder do Espírito Santo, no qual agora temos. Desde que ele veio sobre nós, fé para incendiar, para ver grandes coisas. Fé é pelo que se apresenta a você. É só. Fé que tem que se apresentar em mim, em ti, para acender o poder de Deus. Que Deus abençoe. Creio que Deus vai iluminar isso muito mais profundo para que o irmão ou a irmã compreenda. Pode até ler essa pregação, Fé Perfeita, parágrafo 55, podes voar até lá, vais compreender muito mais do que estou aqui a relatar ao irmão. Deus abençoe, tenha tudo na tua posse, porque o Espírito Santo está em você, e tenha fé para mover esse Espírito Santo, para que tudo que você busque haja, que se manifestem, que sejamos cristãos verdadeiros. Nós não viemos aqui neste mundo para acompanhar ninguém, e nem muito menos para sermos desprezados como nós pensamos. Não. Deus colocou em nós poderes que o mundo não tem, mas sei que infelizmente andamos ignorantes, não sabendo a realidade. O cristianismo é o mundo o mais poderoso que existe, mas somos dominados pelo mundo através da nossa ignorância. Mas se tu e eu possamos apenas focar no que é certo, o que o cristianismo realmente é, verás que outra hora o mundo temerá de você. Em vez de você temer o mundo, mas o mundo temerá de você. O cristianismo não é um piquenique, mas é uma realidade, uma vida consagrada. É uma vida realmente concentradas para um objetivo, que é a vida eterna. Mas antes disso, porém, você tem desejos daqui na terra que você precisa, e você consegue desbloqueá-la através da tua fé. É a única chave. E Deus abençoe.